A minha fala com os obreiros na segunda-feira à noite, numa live, numa videoconferência que nós estamos tendo, nosso grupo chama-se Planejamento e Alinhamento. É aquilo que nós estamos planejando e aquilo que nós estamos alinhando para falar a mesma linguagem. E a minha fala com os obreiros neste grupo e nesta reunião foi para que em todos os cultos fosse falado sobre o que todos nós precisamos ser, nos tornar evangelistas, missionários. Tem alguém aí que gostaria de ser missionário, levar as boas novas do Evangelho? Este é o intuito, o objetivo em cada culto, até que a gente veja isto materializado na vida da igreja. E a gente está tendo planejamentos e tendo alinhamento, estamos buscando posicionamento para como acertarmos este passo. Então, nós temos aí uma convocação para que fosse distribuídos os cartões de oração, e muita gente o fez, só que eu citei uma parte de uma fala de um filósofo, Aristóteles, que diz que quando você faz uma coisa apenas uma vez, isto torna-se nulo, que na verdade nós precisamos fazer tantas vezes ou todos os dias até que aquilo se torne um hábito na nossa vida. Então não é um fato de apenas dizer que nós precisamos de convidar alguém. Um culto no domingo atrasado, eu trouxe um visitante. Precisa se fazer e se tornar um hábito na sua vida, de você até o ponto de você ficar constrangido, sabe, de vir para a igreja com a consciência tão descansada que você está aqui e não convidou ninguém para estar aqui com você. Vai se tornar vergonhoso para nós termos um comportamento deste, porque não é assim que aconteceu e lá na igreja do primeiro século, e se continuar assim, nós vamos chegar a uma falência. Eu vi uma estatística sobre a igreja evangélica no Brasil, de um reverendo famoso aí, e ele disse 80% das igrejas evangélicas no Brasil, 80% das igrejas evangélicas possuem menos de 100 membros. Aí eu parei e pensei, se a gente tirar Campina Grande, João Pessoa e Recife, todas as nossas igrejas têm menos de 100 membros. Então, nós estamos dentro dessas 80% dessas igrejas. O que, na verdade, nunca deveria acontecer. Eu vi uma irmã, iniciativa própria. Ela veio a mim, depois do culto, e disse, sabe, ela sim, eu gostei, eu gosto muito de gente, sabe, direto, honesto, que não fica com rodeios. Ela chegou e disse, pastor, tem muitos anos que ela congrega conosco. Ela disse, a gente não foi treinado a fazer isto. E eu gostei daquilo. Se não foi treinado, por que não foi treinado? Porque o treinador não treinou. Porque eu não ensinei. E eu gosto dessas coisas. Eu não gosto de atribuir aos outros uma coisa que é minha. Mas por que eu não treinei? Porque eu não fui treinado. Simples assim. Se eu tivesse sido treinado a treinar e não tivesse treinado, eu estava perdido. Mas quando eu reconheço que tudo que eu vi dentro da mensagem foi desanimar a igreja a fazer isto, eu fiz e até fiz mais do que os outros. Eu até pensava que fazia mais.
Por quê? Porque não medi esforços para abrir, para investir meu dinheiro, meu recurso, meu trabalho secular. Então, eu até pensava que eu tinha feito alguma coisa, até que eu entendi que eu estava sendo uma vergonha, diante do quadro daquilo que o próprio irmão Branham expôs, falando sobre a grande comissão que Jesus deu à sua igreja. Você é a igreja de Jesus? Então, é uma coisa que a gente depois fica envergonhado. Então, aquela irmã disse, sabe, a gente não foi treinado, mas agora nós estamos sendo chamados. E ela, então, criou, assim, por decisão dela, disse, eu resolvi, adotar uma pessoa para cuidar daquela pessoa, até que aquela pessoa se firme. Ora, o irmão Branham disse que era assim, Paulo chegava numa cidade, ganhava um crente, mas ele não ia embora porque ganhou aquele crente. Ele ficava com aquele crente, vou usar a expressão do profeta na mensagem adoção, e batia, até tirar todas as escórias, dúvidas, e ver aquele crente firme. Então, quando ele via aquela pessoa firme, ele podia virar as costas e ir embora. Porque quando ele voltava na próxima viagem, tinha 30 ou 40. E por que aquilo acontecia? Porque aquela pessoa, ela tinha sido treinada, ensinada, lapidada, e estava pronta para poder levar à frente a obra. Mas isso não é o que acontece. Então, nós ganhamos alguém, ou alguém nos visita e termina o culto e vai embora, e se foi. O esforço, sabe, de quem convidou, se foi. Então, aquela irmã disse, eu resolvi adotar uma pessoa. Então, ela me citou um exemplo, disse, eu convidei uma senhora, jovem senhora, ela é uma senhora jovem, esta irmã, tem 3 ou 4 filhos, eu não sei, mas eu não tenho tempo integral, então eu tenho dentro da minha capacidade de tempo, de dedicar um tempo para ajudar as pessoas. Então ela disse, eu convidei uma jovem senhora que também tem filhos na idade dos filhos dela. E ela veio à igreja. Então, a primeira coisa, convidei para vir, quando terminou o culto, ou eu fui levar em casa, ou tive coragem de pagar o Uber para ela ir de volta. A pessoa está vendo que você tem, de alguma maneira, um interesse por aquele convite. Você não ia pagar um Uber ou ia levar se você não tivesse o interesse. Então, a segunda coisa, ela disse, aí ela foi embora depois do culto. No outro dia, quem convidou ela? Eu liguei para ela. Eu conversei com ela. E aí? O que você achou? O que aconteceu? Como é que você se sentiu? Eu comecei a acompanhar aquela pessoa. Daí convidei aquela pessoa, aquela senhora, para ir levar as crianças no parque para brincar. Porque enquanto as crianças brincavam, eu tinha a oportunidade de, mais uma vez, conversar com ela. E nos tornar pessoas mais próximas. Terminou, voltou para casa, aí teve uma reunião das irmãs que se ajudam lá em Campina Grande. Sabe o que ela fez? Convidou a visitante para ir lá nas irmãs que se ajudam, e tiveram conversas, e tiveram atividades e brincadeiras, e comeram juntos, né? Tem os lanchinhos também, não tem, irmã Luciana? Tem ou não? Se não tiver, vocês estão pão dura. As irmãs não estão ajudando, não. Mas teve a hora da comida, então tudo isto foi agregando aquela senhora dentro do grupo. Agora, nós temos aqui, isso tem uma deficiência que eu falo isso do púlpito há muito tempo. Às vezes chega um visitante, nós temos pessoas, às vezes, lá na porta para abraçar na chegada. Quando é na saída, ninguém dá atenção mais. As irmãs se juntam com as irmãs, os irmãos se juntam com os irmãos e os visitantes ficam boiando. É uma fraqueza, é uma falha nossa, sabe? É uma falha nossa sabe? Não, mas eu passei lá e dei um abraço. Olha, gente, é importante isso. Eu me lembro, irmão Francisco, a primeira vez que eu fui lá na igreja, no tabernáculo, eu encontrei um jovem,
eu era jovem, encontrei um jovem e ele me abraçou e conversou comigo na entrada, assim alegre, no final do culto. No outro culto estava do mesmo jeito lá. Então nos tornamos amigos, e aquele moço era um moço de oração, um moço de vida bonita, e ele simplesmente me incentivou. Então a gente precisa lembrar, é que nós, sabe, fomos, parece que treinados a ser como uma lesma que vive dentro do caramujo. Saiu, andou, encolheu. Não, espera aí, está na hora da gente entender que está na hora de a gente fazer alguma coisa. Então aquela irmã disse, veja só, eu estou interessado de ver aquela senhora se firmar. Quando ela se firmar, eu vou convidar outra. Eu vou trabalhar com a outra. Quando a outra se firmar, eu vou trabalhar com a outra. Agora, é uma coisa simples, mas você já imaginou se nós conseguíssemos levar pelo menos 2 pessoas por ano a se firmar no Evangelho? Não vou 2, não, uma. Nós teríamos no final do ano o dobro de pessoas na igreja. Mas se nós não fizermos por ninguém, quantos nós vamos ter mais? Então, igrejas que têm menos de 100, tínhamos, por exemplo, 80, 70, temos a possibilidade de sair desta estatística no próximo ano, de dizer, eu não faço parte mais da igreja que só tinha menos de 100 membros, nós temos 140, 130, 150, e assim é que a igreja cresce. Se não houver nada, não vai haver nada. Eu tenho uma tristeza muito grande, sabe, de inclusive ver os jovens da igreja de João Pessoa aqui, da agonia. Da tristeza de olhar. Não, porque cada um tem uma desculpa. Eu falei com o líder daqui, ele disse, cadê os jovens? Fulano não vai, ciclano não vai, porque não pode ir. Francisco, se tivesse uma pessoa, eu viria. Mas é um chamando o outro para ser desestimulado, e tem umas mais velhinhas aí, que já estão tudo como duplicata vencida, que aí não quer ser jovem também, não. Por que não se junta? Não, porque eu já passei da idade. Quem passou da idade, coisa nenhuma. Não tem negócio de passou da idade, não. As mais idosas aí, chegando nos 30 ou 30 e poucos anos, vão ajudar as mais novas, mas o testemunho daquelas que param simplesmente desestimula as que estão começando. Desculpa eu brincar de chamar de duplicata vencida, mas é assim. Então é uma tristeza você olhar e ver que as coisas, sabe, entra numa passividade, numa assim, eu estou aqui, sabe, e você não percebe que você está desestimulando outros também, que além de não fazer, atrapalha aqueles que às vezes estão tentando fazer. Então, o fato é que eu não vou cessar de tocar neste assunto até que você receba, e eu quero dar, se você precisar, eu dou. Hoje mesmo falei com um irmão que me ligou do interior para falar sobre coisas, e aí cai num complexo. Não, pastor, o povo aqui está me cobrando que querem a presença do pastor. Eu disse, muito bem, é uma coisa boa, mas eu falei no púlpito aqui. O próprio irmão Brana disse assim, um diácono não é menos homem de Deus do que um pastor. Ele precisa ter esta consciência que ele é tanto homem de Deus como pastor. E que ele precisa estar pronto para orar, para fazer qualquer atividade como pastor. Agora, um auxiliar de púlpito se sentir inferiorizado ao pastor, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Aliás, e se alguém tentou fazer isso comigo, perdeu tempo, porque eu não dou bola para isso, não. Eu tenho que levar as pessoas a entender que nós somos o que somos. Podemos ter dons diferentes, podemos ter maneiras de pregar diferentes, mas não precisamos aqui ninguém ficar se sentindo complexado ou inferior a alguém. De maneira nenhuma. Nós precisamos estar com uma consciência de que se Francisco, Jean, sei lá,
Roberto, Zé Roberto, Die está aqui, o Olivando, eles precisam ter consciência de se eu estou aqui fazendo o que Paulo fazia. E Paulo dizia, eu estou fazendo o que Jesus fazia. E aqueles que vêm aqui, estou fazendo o que o pastor faz. Com esta consciência, aí o irmão disse, não, porque o irmão me perguntou, você é o pastor? Ele falou, não, eu sou só um voluntário. Eu disse, falou porque quis. Porque terça-feira à noite eu cheguei a dizer para a igreja, se você quiser uma carteirinha, eu mando fazer, entrego na sua mão, evangelista. Então não me diga que você não é um evangelista, não, diga, eu sou um obreiro, eu estou aqui representando, eu estou na frente da obra, eu estou aqui representando o pastor. Então quando o dia que você entender que você é a representação de Cristo aqui, porque você é o corpo de Cristo aqui na terra, você deixa de ser florzinha de estufa. Você entende que Jesus, eu vou repetir, você vai entender que Jesus está confiado em você. E se você ainda não cresceu, tenha certeza que Ele vai te dar a oportunidade para crescer. E amadurecer e dizer, eu não posso fracassar, porque tem alguém aqui que está precisando da minha mão. Posso ouvir seu amém ou não? Então a gente para com esse negócio de eu não sou, de que eu não posso. Todos nós, sem exceção, podemos nos tornar grandes missionários, a partir de criança. A partir de criança, porque uma criança pode convidar um primozinho, um colegazinho de escola, e fazer ele vir para a escola. Olha, eu estou falando disso porque eu me lembro dos meus anos de criança, que eu levava a pessoas, meninos, e estava vendo frequentemente meninos da classe das crianças, convidados. E eu sei que vai dar trabalho para a Michele, vai, mas o que tem? Você não quer trabalho não, Michele? Porque se não quiser, é só entregar o cargo. Porque vai dar trabalho, vai. E você acha que eu não quero trabalho? Não, você acha que tem hora que eu estou... Olha, gente, chega problema daqui, daquela. São quase 2.000 pessoas, é problema de todo lado, que até a hora que eu falo assim, meu Deus, vontade de sumir. Mas eu nunca sumi até hoje. É problema de todo lado, porque um tem problema e aquele problema dele é meu. E aí você entende o que é mexer com gente. E se eu não estiver vocacionado, é melhor entregar o cargo para outro e correr. Não é, irmã Maria? Não é? Não é, irmã Maria? Eu vejo a irmã Tica sentada ali hoje. Cadê a irmã Tica? Está ali, ó, coisa boa, não é? Ver a Tica. Mas vocês não sabem de nada, não. Eu era jovem pregador e a Tica era solteira, e era espuleta, não parava quieto no culto. Deixa eu ver se eu esqueci disso. Mas hoje ela está sentadinha aí, ó, bonito, não é assim? O tempo passa e a gente está aí para ensinar as pessoas a servir a Deus melhor. E aí acho que todos nós temos essa chance. Posso ouvir isso, seu amém ou não? É assim a vida. Nem todos chegam, sabe, irmão Francisco, tudo sem dar. Não, você tem trabalho com uma, daqui um pouquinho, quando você vê, olha, aprumado na vida, firmado, estabelecido, você diz, opa, ajudei aquele na vida. Você não quer ajudar alguém, não? Ou você quer atrapalhar alguém? É assim. Então eu tomei esta incumbência de trabalhar, e vou trabalhar, até que eu possa entregar na sua mão um certificado. Me tornei um evangelista, um missionário. Agora me sinto útil na igreja. Pouca gente disse amém. Durma aí, bebê. É engraçado que domingo aqui eu estava pregando, falando sobre fazer menino dormir, né? E cantei, dorme, neném, neném do caruru. Você se lembra que eu falei, você fiz aqui, isso aqui? E a filha da minha sobrinha aqui me chama de vovô, porque o pai dela morreu e ela disse que eu sou o pai dela. Então, a menininha dela me chama de vovô. E a menininha tem 3 anos, mas é espuleta, sabida, inteligente. E ela me viu cantando aqui, dorme, neném, neném do caruru. Ela olhou para a cara da mãe dela e falou, mamãe, vovô, biruta, biruta.
vovô está biruto, vovô biruta. A menina quase morreu de rir, porque me viu cantando neném aqui no púlpito. Mas é assim. Então, deixa eu falar. Aí, esta mesma irmã que disse que tomou esta posição, que eu achei muito bonito, muito bom, ela tomou a decisão de transformar o nosso cartão de oração inteligente. Eu gosto de ver gente inteligente. Está na minha mão, está na mão de todos nós, mas ninguém nunca pensou nisso. Ela disse: pastor, eu peguei aquele cartão e plastificou o cartão, que é uma coisa muito simples, colocou uma argola e transformou o cartão de oração em um chaveiro. Eu queria perguntar, o que é mais fácil, irmão Antônio? Irmão Antônio, me ajuda aqui. O que é mais fácil? Distribuir um cartão desse ou dizer para a pessoa: quero te dar um chaveiro de presente? Hã? O que é mais aceitável, isso aqui ou esse aqui? Então, pronto. Por que a gente, né? Quer dizer, gente com a mentalidade fértil. E o que vai acrescentar para nós isso aqui? Praticamente nada. Eu conversei com o irmão Zé Genuíno, que tem aí a loja, que compra aí em grande quantidade. Ele vai comprar essas argolinhas para nós. Eu ofereço e fazer com preço de custo, sem lucro, baratíssimo. Então, a gente está procurando ser mais efetivo e ser criativo. E qualquer pessoa, eu falei aqui que tiver uma ideia para poder ajudar alguém, é bem-vindo. É bem-vindo. Terminei, irmão Zé Genuíno veio cá me mostrar um folheto que ele falou. Eu disse: não, eu quero fazer isso aqui, mandar imprimir para levar para evangelismo. Eu disse: fique à vontade, irmão. Eu disse para ele: não é um folheto, é um livro que ele fez. Da maneira dele. Mas ele quer fazer? Faça. O irmão Marcelo trouxe um banner aí que fez. Não, eu quero botar na frente de casa, bote. Eu quero saber que a coisa vá e que as pessoas sejam alcançadas. E eu quero saber se a igreja está disposta a estar ao lado do pastor naquilo que está se propondo fazer. Porque eu vou falar para vocês, nós já jogamos milhões, eu não sei nem quanto eu posso precisar de dinheiro em rádio, em televisão e em internet, em literaturas, em CD, em DVD. Olha, já jogamos não sei quantos milhões, dava para fazer muita coisa com o dinheiro que já se gastou e que se gasta todo mês. Eu não sei hoje quantos são membros da Associação Fé Perfeita. Quantos são, Sil, que trabalham aqui? Que são assalariados? 7 na parte interna. Quantos obreiros estão aqui? Você já imaginou quanto gira por mês de gasto nesta igreja? Agora, eu não quero, perder um centavo. O serviço que se faz da Fé Perfeita precisa ser aproveitado. Nós tivemos aí alguns problemas, de investir dinheiro, eu não sei nem como é que eu trato um assunto desse para não ofender as pessoas. Dinheiro que você daqui um pouquinho diz: mas não dá para sair desse dinheiro assim. Porque não é, infelizmente, não é medido como aquele dinheiro sendo um dinheiro sagrado. Não, dinheiro é vil moeda, vil papel, é uma coisa imunda. Não. A minha Bíblia diz que quando você dizima e faz aquilo, oferta ao Senhor, como é que eu posso chamar isso de imundo? Então eu preciso ter a consciência de o que está saindo daqui tem que ser respeitado. E o que às vezes não é, eu não posso negar. Se eu pego um carro da igreja e estou vendo aqui que ali a estrada está esburacada, cheia de quebra-molas e cheia de coisa, enfio o carro de qualquer maneira e dirijo de qualquer maneira porque não está custando o dinheiro dele, vai quebrar. Eu estou fazendo o quê? Estou colaborando com Deus, com a obra?
Se aqueles que fazem manutenção do carro está vendo que está dirigindo um carro, olha, está fazendo barulho do freio aqui, não, é a pastilha. Não, mas dá para fazer mais uma viagem, come o resto, aí come o resto da pastilha e o disco, em vez de gastar com a pastilha, eu tenho que comprar mais um disco, um tambor de freio para o carro. Eu estou fazendo o quê? Agora eu sou pastor e tenho que ficar olhando o carro, e olhando e vigiando o motorista, e vigiando pessoas, porque não podem ter a responsabilidade de fazer. Tudo isso é desgastante. Vocês estão pensando que não surge problema todo dia? Vocês não podem imaginar, vocês estão sentados aqui, está bonzinho aqui, né? Mas eu estou com a cabeça quente. Compramos a eletricidade solar aí, queimou o inversor. A nossa sorte é que nossa capacidade de geração foi bem maior durante esses anos que já estão aí com a energia. Se acumulou energia, mas queimou. E a empresa que vendeu, cadê a hora de repor a peça que tem 15 anos de garantia? Aí não aparece. E quem tem que correr atrás? Quem está em cima do púlpito para pregar? Quem tem que estar administrando todas as coisas? Aí fala com o irmão Carlos Eliel, vai atrás, o homem liga para mim, e eu estou dentro do negócio e não tem como sair fora. É problema de todo lado. A gente não fica livre de nada. Além de você, sabe, se esforçar para... Gente, eu não estou reclamando, por favor. Se esforçar para fazer as coisas acontecer, além de patrocinar e levar, ainda tem as cargas até na manutenção das coisas. Compramos, por quê? 7 mil de eletricidade por mês. Baixou de 7 mil para 300 reais, 400 reais. Então, para poder baixar isso, tive um custo alto. Cadê o dinheiro? Nós não ficamos aqui no púlpito batendo atrás de dinheiro, não. Fiz consórcio no banco, paguei o consórcio para poder liberar o dinheiro. Paguei, enfiei a mão no bolso, não fiquei atrás de ninguém, sabe, chorando atrás de dinheiro. Então, na hora de pagar, na hora de ter as coisas, nós precisamos saber de onde é que as coisas estão saindo. Nós queremos o melhor. Eu não quero, de maneira nenhuma, não estou aqui reclamando, estou dizendo para vocês, estou precisando do vosso apoio. Vamos, pelo menos, enfiar a mão no arado e trazer alguém para servir a Deus. Esse é meu objetivo. A minha fala não é outra senão esta: incentivar a igreja, e eu lamento os anos que não fiz. Deveria ter feito desde o princípio, sabe, levado você a ser um missionário, a carregar uma carga, a compartilhar um peso de o que é ser igreja de Cristo, o que é propagar as coisas boas do Evangelho. Nós estaríamos muito na frente. Então eu gostei da ideia, estamos providenciando, vamos transformar este cartão num chaveiro, porque a pessoa que botar no carro vai lembrar da oração, botar na chave da casa vai lembrar da oração. Para todo lado você vai se lembrar de que tem uma live de oração. E eu, francamente, aonde vou, ainda me lembro de entregar um cartãozinho até que eu possa começar a entregar o chaveiro. Mas quantos de nós? Precisamos fazer hábito. Precisa ter hábito. Você pensa que não? Mas gostaria, viu? Gostaria de ter a oportunidade que vocês têm. Olha, o senhor tem um abatedor de frango. Quantas pessoas visitam o seu abatedor todo dia? É muitas, né? Se o senhor der de presente um chaveirozinho, um chaveirinho para você aqui, que é uma hora de oração, não vai te custar nada. A igreja está dando para você distribuir. Leva para o seu serviço, dá para o seu colega, leva para a escola, ninguém está cobrando nada. Só pedindo para fazer isto. Dá para os seus clientes,
dá para os seus amigos, convide a se inscrever, a participar da oração. Eu quero dizer para você, tenho certeza que Deus quer fazer muitos milagres através de você. Amém? Aí a irmã Luciana me mandou agora à tardezinha, já à noite, um WhatsApp dizendo, olha, nós reunimos, e eu gosto disso, Francisco, de gente que toma decisão de fazer. Não, olha, nós reunimos algumas irmãs e resolvemos visitar. É um projeto que eu já havia até falado de púlpito. Visitar irmãs que estão doentes. Visitar irmãs que estão afastadas porque elas não estão vindo, é porque eu estou com um problema financeiro. Não temos nem a passagem para ir. Visitar irmãs que estão afastadas, porque se afastaram mesmo. Iniciativa delas. Ela e outras irmãs tomaram a iniciativa, e eu quero falar, irmã Luciana, e que isso não pode de maneira nenhuma ser política. Sabe, se a gente puder incentivar, oxalá que todos tivessem o cuidado de olhar para a vida dos que estão afastados, e ao invés de bater com a língua no dente e começar. Eu me lembro de uma vez, nós estávamos numa reunião de jovens, e eu era ainda solteiro, e perguntaram lá na reunião, quem é que viu o irmão fulano? Aí o outro disse, não, quem é que sabe do irmão fulano? O outro disse, eu vi ele lá na academia lutando. Ele disse, eu estou perguntando, é pela árvore, não é pelo fruto, não. Só quero saber da árvore, não é onde é que o fruto está caindo, não. Porque aí já quer, sabe, já traz aquela imagem com a sombra junto, com o que ele está praticando. Mas nós estamos querendo ir atrás. E outra coisa, quem vai, como a irmã Luciana está fazendo aí esse trabalho, com outras irmãs, quem vai chegar perto de alguém e souber de fraquezas e falhas, ou aonde uma pessoa fracassou, e aquela pessoa tiver, eu vou dizer para vocês, a desventura de comentar aquela fraqueza com o outro, aquela fraqueza, aquele pecado vai ficar na costa de quem comentou. Disse o profeta que o trabalho de um irmão não é divulgar o erro do irmão, mas que é dever de cada irmão orar pelo irmão, e se você puder, diz a Bíblia, cobrir aquele que consegue converter seu irmão da sua fraqueza, cobre uma multidão de pecados. Mas é uma facilidade para apontar o dedo e sair propagando. Tem gente, mas gente, aconteceu comigo, a igreja toda está sabendo. Por que está sabendo? Porque tem os, como é que eu vou chamar? Os repórteres da igreja. Isso é sua. Cíntia disse que é fofoqueiro, mas essa é dela. É responsabilidade dela. Eu vou chamar de repórter. É aqueles que reportam a vida dos outros. Só isso. Não precisa mais do que isso, porque eles receberam a incumbência de divulgar aquilo que os outros falharam. Eu estou vivendo, falei isto na live, acho que de ontem ou foi de hoje. Eu disse, nós estamos vendo aí o Brasil vivendo uma crise política, uma crise, sei lá, sabe, entre os poderes aí, o ex-presidente sendo julgado, essa coisa toda. E aí a coisa mais fácil que tem é você comentar isso. Eita, você viu? Mas aquele ministro está passando do limite. Aquele presidente é vagabundo. Aquele não sei o quê. Escuta, esta é a sua função? Ou nosso dever como cristão é orar para que Deus entre em cena? Se o juiz está sendo injusto, Deus vai julgá-lo. Vocês estão me ouvindo falar? Deus, mais cedo ou mais tarde, vai chamá-lo a julgamento. Se é o presidente que está errado, e que tem culpa e que tentou fazer o que estão fazendo, pode ter certeza, vai ser penalizado. Não estou dizendo que vai ser penalizado agora, mas vai ser penalizado. E se for penalizado errado agora,
Deus vai abrir portas para soltá-lo. Porque as injustiças estão declaradas. Mas vai chegar o dia em que todos nós teremos que prestar conta dos nossos atos. Posso ouvir seu amém ou não? Amém. Então é dever da igreja orar. Mas se perde a força moral quando você está debatendo assuntos. E a gente pergunta, você orou? Não. Mas comentou? Comentei. Você orou pelo irmão que você sentiu falta? Não. Mas chamou o outro irmão para comentar? Então veio aqui, vou voltar no assunto, a irmã Luciana disse, estamos visitando irmãs e irmãos que estão em dificuldades, estamos fazendo uma programação para visitar aqueles que nos visitam. Estão aí, me mandou até, fazendo videoconferência aí, sabe, com pessoas. Gente, eu quero saber, quando me perguntaram, o senhor acha que eu posso fazer isso? O profeta William Branham disse, o evangelismo precisa continuar de todos os meios. De todos os meios, por todas as maneiras. Se é na distribuição de um cartão, ou de um folheto, ou de uma literatura, ou de um culto na praça, ou de oração que você vai fazer na casa de alguém que vai te convidar, por que você está impedido de orar? Eu não conheço ninguém impedido de orar. Se você tiver vocação e desejo de ver as pessoas ser curadas, tem alguém aí? Por que você não vai no hospital e ora pelos doentes? Quem é que está proibido de ir lá orar pelos doentes? Ninguém. Não, mas eu tenho muita vontade de pregar. E quem é que está proibido de pregar, mas quer pregar aqui no púlpito? Vai ali, ó. Faça da praça pública o seu púlpito. Grite nas feiras, vai aqui, ó, em Oitizeira, aqui, ó, vai aqui em Jaguaribe, aqui, ó. Vai lá no Mercado Central, vai lá na Praça Solon de Lucena, vai lá na Bica. Por que não vai? Mas fica bicudo se você não der o púlpito para pregar, para cantar. Tem gente que gosta de cantar. E por que você não canta no meio da rua? Canta no banheiro? Vai lá, canta. Você acha que é feio? Não, eu vi hoje. Foi o irmão Marinaldo que postou. Foi no Hospital do Câncer ali. Chegou lá, tinha um monte de gente, sabe, andando lá, tocando violão, no meio do povo, dos doentes, lá, dos cancerosos, andando para lá e para cá, cantando. Assim, como é que era o hino? Até assim, Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Estava dando valor, levando alegria para um povo que está morrendo de dor, de câncer. Agora ninguém faz nada, fica tudo aí, sabe? Vou para o céu, que jeito, que alegria a tua. Ou tem vergonha de falar do Senhor Jesus? Aí o irmão Marinaldo disse, eles estão cantando, estão aí alegrando o povo, deixa eu aproveitar e dar meu cartãozinho de oração também, saiu no meio deles, eu estou oferecendo cartão. É assim, eu acho que vai ser melhor ainda. Eu, aproveitando que vocês estão cantando aqui, leva um chaveirinho de lembrança dessa hora aqui. Ó. É ou não? Vamos movimentar ou não vamos? Então é assim, sabe? Agora outra coisa, né, que eu pedi até, meu Deus do céu, falei, não foi falado essa semana, então, o pastor está na praia, ninguém pode me ver, tem gente que liga lá em casa, liga para a gente que trabalha comigo e diz, ei, sabe informar se o pastor está na igreja ou está na praia? Porque se o pastor estiver na praia, eu não vou na igreja. Por quê? Porque o Francisco não é homem de Deus? Porque o Jean não é pregador? Ou porque está agarrado na calça podre do pastor? Não, essa mentalidade tem que... Não, porque quem me vê na praia diz assim, pastor estava tomando banho de... pastor estava se bronzeando lá na praia, pastor está tirando férias, ninguém quer saber de nada. Mas leva esta ideia para os outros. Aí eu disse essa semana, por favor, não me diga onde eu estou. Se eu não estou aqui, eu estou em algum lugar.
Se você chegar aqui e não me ver, não pensa assim, será que o pastor já foi arrebatado? Será que o arrebatamento aconteceu e o pastor foi embora e nós ficamos? Não, não. A hora que for, você crê que você vai? Hein? Tem alguém aí que crê que vai ser arrebatado? Que Jesus virá te buscar? Eu gosto muito dessa escritura. Assim, ó. E tendo Jesus, eu vou pegar só a parte final aqui. Disse assim, Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora, eu estava ouvindo e assistindo, e até me emocionei, sabe? Deu vontade, me engasguei, quando eu vi o relato dos últimos dias do irmão Brana. Na última noite que o irmão Brana pregou, foi numa santa ceia na igreja do irmão Perrigrim. É engraçado porque eu vivi na história, porque eu conheço a igreja do Perrigrim, onde ele pregou a última vez, e o irmão Perrigrim me colocou no carro dele, e nós fomos numa viagem, que era o caminho que o profeta pegou na última viagem dele. E daqui um pouco, nós saímos muito cedo de Tucson, e lá pelas 8 da manhã, a gente parou e desceu num restaurante. Ninguém sabia nada, mas aquele foi o restaurante que o profeta tomou o café da manhã no dia do acidente. Foi o último local onde ele, naquela manhã, tomou o café. Aí, quando nós descemos, que entramos no restaurante, e aí o irmão Perrigrim disse, podem se assentar, e ficou em pé. Ele tinha essas manias, essas coisas assim. Quem lembra do irmão Perrigrim aqui? Ele esteve aqui, né? Muito alto, aquele fortão. E ele disse, podem se assentar. E todo mundo se assentou. Ele nos levou exatamente na mesa que o irmão Brana tinha sentado. Ele deixou assim, escolha o lugar para você assentar. Ele queria ver quem é que ia sentar na cadeira do irmão Brana. Ainda bem que não fui eu. Se fosse eu, tivesse ido embora. Mas é engraçado. Então, essas coisas aconteceram e eu tive a oportunidade de... Por que eu vivi isso e me emocionei? Porque eu estava acompanhando aquilo que aconteceu. E aí, daqui um pouquinho, o irmão narrou e disse, naquela noite que o profeta pregou a mensagem em comunhão, o irmão Brana usa estas palavras. Quando eu chegar naquele grande rio da morte, que eu terei que chegar, era a última vez que ele estava pregando, e eu terei que chegar, ele estará ali para me receber. Ele disse, ninguém fez menção, nem imaginou, de que ele estava falando da sua própria despedida. Ninguém nem imaginou, mas foi assim. Então, os últimos acontecimentos, até chegar no lugar onde ele teve o acidente e partiu. Então, a gente não sabe esse momento, mas Jesus sabia, e a Bíblia diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai. Olha só que escritura de uma profundidade que a gente parece que lê uma história. Como havia amado os seus. Será que você se sente que é amado por Ele? Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu parei hoje na live e disse que coisa impressionante. A gente pensa que Jesus ama a gente apenas quando a gente acerta. Não, a Bíblia está dizendo que Ele amou até o fim. Sabe, não importa se o Tomé vai duvidar ou se o Pedro vai negar. Quero dizer para você que a única pessoa que se perdeu, São João capítulo 17, quando ele ora, ele disse, Pai, estando no mundo, guardei os que tu me deste, e nenhum só se perdeu, senão o filho da perdição.
Porque aqueles que ele amou até o fim. Eu quero falar para você que uma história, para ser história, ela precisa ter começo, meio e fim. Ela não só pode ter fim ou não pode só ter começo, ela precisa ter estas coisas para ser uma história perfeita. Eu tenho um princípio. Você fala assim, qual é o seu princípio? 1º de agosto de 1956, não, 9 meses antes. O dia que meu pai conheceu minha mãe e que eu iria correr para entrar naquele óvulo, foi meu princípio aqui. E ele me amou ali, porque a minha mãe não me quis, mas ele me quis. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui porque ele nos amou primeiro. Ele havia escrito a sua história e no tempo próprio isto vai acontecer, então ele te amou desde o princípio. Ele cuidou de você no ventre da sua mãe, ele cuidou de você quando você era bebê, ele cuidou de você quando criança, ele cuidou de você na adolescência, ele cuidou de você na fase madura, ele está cuidando de você até hoje. Tem alguém para dizer pelo menos amém aí? Agora eu vou te perguntar uma coisa e quero que você seja honesto. E você só acertou nessa vida? Ou cometeu muitos erros? E ele deixou de gostar de você, de amar você, porque você cometeu erros, não foi? Ele continua protegendo você. E vai cuidar de cada um de nós. Não é apenas, sabe, no momento que você acha que você está no auge da sua espiritualidade. Mesmo que você desça, ele vai descer com você. Ele vai cuidar de você até ver você botar o pé no portal da Nova Jerusalém e sair daqui e entrar lá, para ele dizer, pode vir, benditos do meu Pai. Ele amou assim. Ele amou a mim e a você desta maneira. E eu hoje de manhã, quando acordei, me ajoelhei na beirada da cama, sem pressa, e fiz questão de viajar. Sabe aonde? Nos meus grandes momentos da fé. Não, eu comecei, e eu acho isto maravilhoso, viu, irmão Fernando? Porque você não sabia, talvez, irmão Léo sabe, que quando se canta aqui, indigno, eu disse, esse hino é a minha cara. E quando você entrou aqui e cantou o indigno, eu estava ali na escada, parado, orando, e disse, irmão Fernando não sabe que eu já fiz esta viagem hoje. Sabe, Luciano, o que é levantar de manhã e ajoelhar na beirada da cama e dar alimento à sua imaginação aonde você já errou na vida? Sabe o que é, irmão Francisco, permitir viajar em cada erro que eu me lembrei hoje, desde criança, desde adolescente, sabe? Eu fiz questão de passar e visitar cada um deles, todos os que eu já cometi, que eu me lembrei hoje, eu fui lá, sabe? Sem medo, e dizer assim para você, e ele me amou, desde o primeiro momento, e continua me amando aqui hoje à noite. Sabe, que confiança você tem, sabe, num Deus que te ama. Porque a gente é formado, às vezes, dentro de uma concepção religiosa, de que Deus é um velho iracundo, que tudo que ele tem na mão é um chicote, e se você não fizer, eu peso a minha mão sobre você. Se fosse assim, não teria nenhum de nós aqui hoje. Porque todos nós já falhamos muito na vida. E é tão interessante você ler a Bíblia como ela é, que Jesus, quando encontra com Pedro, depois de ter dito para ele que ele ia negar, ele nunca disse, você é um frouxo, você é um traidor. Ele simplesmente olhou e disse assim, eu não sei se é para você isto, você me ama, Pedro? Tem alguém que ama o Senhor aí? Você já errou na vida? Já errou na vida? Tem certeza que você já errou na vida?
Mas e se ele te encontrasse aqui hoje à noite e dissesse para você: você me ama? O que você diria para ele? Hã? Não tiveram nem coragem de falar. Era assim: Pedro, tu me amas, Pedro? Aí você olha assim: mas eu estou sendo perguntado por Jesus se eu amo, depois do papelão que eu fiz? Quer ver? Ele vai me dar uma lição de moral agora. Tu me amas, Pedro? E o Pedro disse: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E Jesus pergunta de novo assim: mas você me ama mesmo? Então, por que você fez aquilo comigo ontem? Por que você me negou diante da escrava? Por que você não teve coragem de sustentar? Eu te avisei que você ia. Ele nunca fez isto. Ele disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Eu não estou jogando você fora. Aquele que ele amou no princípio, ele vai amar até o fim. E o Pedro disse: dessa eu me livrei. Ele tornou a perguntar: Pedro, tu me amas? Está parecendo a história, parece brincadeira. Vou falar isso aqui, não é como piada, não. Mas aqui em Recife tinha um irmão que chamava Pedro. E ele era solteiro. Isso é verdade. E apareceu uma irmã missionária que estava lá dando aula para os jovens. E ele se apaixonou pela missionária. O Pedro ficou com os olhos pequenos pela missionária, amava a missionária. E a missionária, muito séria, e não dava nenhum cartaz. Um dia a missionária, pregando sobre esse assunto, caiu na infantilidade de perguntar: Pedro, tu me amas? O cara pulou. O camarada pulou no primeiro banco e disse: missionária, a senhora sabe que eu sou doido pela senhora. Ele estava citando a escritura de Jesus, não é? Mas foi verdade, isso aí está na história mesmo. Mas é assim, então, eu só queria dizer para você que Jesus voltou a perguntar para Pedro: mas você me ama? E o Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Será que ele está falando para alguém que falhou aqui? Será que tem alguém aqui que já falhou? Não, eu queria perguntar: será que tem alguém aqui que já fracassou? Então, cuida das ovelhas. Você está sendo chamado hoje para cuidar de ovelhas, de acompanhar, de evangelizar, de buscar, de ser pescador como Pedro era. É este o culto, esta é a mensagem. Não é para os santarrões, é para aqueles que falharam. Agora eu quero dizer para você, talvez você tenha feito e eu tenha feito de outra maneira, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pedro negou, sabe? Porque não teve coragem de testificar e dizer: ele é meu Cristo, ele é meu Salvador, ele é o Rei, eu sou discípulo dele. E nós também falhamos da mesma maneira em propagar aos nossos amigos, irmãos e aos vizinhos e aos parentes, e temos vergonha de professar aquilo que nós cremos. E ele para aqui diante de você, e você não pode vê-lo, porque você está vendo César. E ele pergunta: mas você me ama? Depois de você não ter feito nada. Aí você diz assim: sabe o que é, Jesus? É porque o César nunca nos ensinou a isso. Mas está sendo ensinado. Está sendo ensinado. E ele pergunta a terceira vez, aí ele não tem mais escapatória, diz: o senhor sabe tudo, vamos ficar em pé? Vamos fechar nossos olhos. Queria que tocasse indigno. Queria que você fechasse os seus olhos. Por favor, eu peço isto
no nome de Jesus, não pense em nada que você acertou na vida. Pense aonde você errou. Pense em cada falha que você já cometeu na sua vida, seja ela de ter sido infiel, em não devolver um troco, ou sendo infiel em dizer uma coisa que não é verdade e você mente, seja em alguma atitude dentro de casa, com filhos, com a mulher, com o marido, seja toda sorte de coisa errada que você praticou, não tenha vergonha não, deixa a sua mente fluir aí, cada erro que você vier na sua mente, diz, mas ele continuou me amando, mesmo eu fazendo tal coisa, ele não desistiu de mim, ele permaneceu me amando, mesmo eu tendo esta falha, esta fraqueza, talvez de falar dos outros, talvez de ser iracundo, talvez na sua vida, atos feios, libidinosos que você já praticou, coisas injustas, e você parar para dizer, mas ele amou, porque ele amou uma prostituta, um ladrão, e não somente um ladrão, mas um religioso inoperante, assassino do coração sujo, como era Paulo. E que tal se eu e você, diante de todos os erros que nós já praticamos na vida e que nós mesmos nos envergonhando, dizendo, mas eu já pratiquei isto. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que a Bíblia faz menção é de falar que um José casou com Maria e não entendeu o estado dela, quis deixá-la secretamente. Esse é papel de quem é justo, não é sair difamando. Ele podia ter ido difamar a Maria e falar para o sacerdote que ela estava gestante, que ele não queria. Mas ele disse, eu prefiro pagar o preço. Ele gostava dela, disse, eu prefiro carregar a carga. Eu prefiro ir embora do que denunciar alguém. Sabe, irmãos, quando você encontrar que este é o dever de cada crente, a igreja vai aprender que vai ser a hora em que os anjos começarão a passear, a visitar a beirada da tua cama, a te dar sonhos, a te trazer revelações como trouxe a José. Esta é a hora que nós chamamos de um movimento de Deus dentro da própria família. Eu quero gritar aqui que Deus quer se manifestar ao mundo novamente. Aleluia. 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 Eu estou terminando. Mas eu gostaria de ver se você teve coragem de errar os seus erros, olhar os seus erros e enxergá-los e dizer, como é que o Senhor ainda mantém amizade e companheirismo comigo? Talvez faça você levantar sua mão e talvez faça você abrir sua boca, pelo menos para dizer, obrigado, Senhor. Não, isso não é expressão. Isso não é maneira de agradecer. Isto não é maneira de agradecer. Ele ainda está aqui hoje à noite para dizer, você me ama, porque eu não desisti de você. Eu estou chamando você para calçar meu sapato. Eu vou embora. Isto foi o que Jesus disse para Pedro. Vem, segue-me, continue o trabalho que eu estou dando a você aqui. Aleluia, aleluia. Glórias ao nome de Jesus.
Aleluia! Alguém aqui que Jesus pode contar com você. Alguém aqui que ama esta causa. Não importa o que você falhou. É impressionante que um homem que faz as coisas que Pedro fez vai ser o homem chamado para se pôr de pé no dia de Pentecostes e abrir a porta para outros entrarem. É com você que você viu os seus erros aí hoje? Alguém viu os seus erros aí? Alguém viu os seus erros aí? E Jesus propondo a você que através de você, você vai abrir a porta para outros. Ei, tem alguém aí que sabe o que é ser perdoado? Então ofereça a oportunidade de outros serem perdoados também. Este é o trabalho da igreja. Não é simplesmente eu gozei do perdão. Não, eu gozei do perdão. E Jesus disse a mim e disse a você hoje à noite: então você sabe o que é bom ser perdoado? Então abra a porta para outros. É para você que ele está falando. Eu estou contando com você para abrir a porta para outros. Aleluia! Esta palavra é para todos nós aqui hoje à noite. Jesus está precisando de você. Mas de mim é de você. Você não tem um testemunho negativo e você não tem um testemunho que ele te perdoou. Então ele quer que você fale: olha, não tem coisa melhor do que ser perdoado. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Não tem coisa melhor do que ser recuperado. Não tem coisa melhor do que ser testemunha de que ele não somente fez, mas faz. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Eu acho que Pedro viu Jesus pegar na mão da sogra dele e levantá-la daquela doença. Eu acho que o que está precisando é você ter esta fé. Jesus pegou a minha mão e me levantou. Ele me curou, Ele me restaurou, Ele me perdoou, Ele me transformou, Ele me deu uma nova chance. Ora, Pedro sabia disto tudo. Então ele pega o aleijado pela mão. Não é pelo pé não, é pela mão. Pegou pela mão e disse: fica em pé, Jesus te dá saúde. Aleluia! Pegou a Dorcas pela mão, Jesus Cristo te dá vida. Aleluia! Ei, irmão e irmã, não era a fraqueza de Pedro, era o poder de Deus na vida dele. Não é a sua fraqueza, Deus quer se manifestar seu poder através de você. Eu vou terminar o culto, mas eu gostaria que você lembrasse que quando Pedro passava, sua sombra curava. Você não quer levar esta sombra do Senhor acompanhando a sua vida, não? Por onde você passar, os milagres vão acontecer. Você deve apenas reconhecer que você fracassou e que Ele te perdoou e que mandou você seguir os passos dEle. Aleluia! Glória a Deus! A tua vida ainda não terminou. Apenas está se movendo. E até o fim você vai ver que Jesus vai te guardar. E tendo amado os que estavam aqui, amou-os até o fim. Eu espero que Ele cuide de mim até o último momento da minha vida. E eu acho uma coisa extremamente bonita é pensar que Jesus não desiste de nós. Você tem coragem de dizer amém a isso?
Ele não desistiu do ladrão. Na última hora da vida, ele não tinha desistido do ladrão. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas que estão na hora de passar desta vida para outra, ainda param e dizem: mas eu reconheço Jesus como meu Salvador. Você diz: é porque estava na hora da morte. Não, é porque Jesus não desistiu de ninguém. Aleluia! Oh, aleluia! Eu já vi muita gente descrente, dizendo: não, aquela porque estava na hora de morrer, meu pai fez aquele apelo emocional, ou minha mãe, e aí meu avô, minha avó, minha tia disse que aceitava Jesus, mas eu acho que isso não valeu não. Você é um incrédulo. Jesus nunca desiste de nós. William Branham, na mensagem Adoção, volume 2, disse: enquanto houver um fôlego de vida em meu irmão ali fora, eu não vou desistir dele, eu não vou desistir dele, eu não vou desistir de ninguém. Eu vou gritar aqui, eu vou para onde passar dizendo: há uma chance para todos nós. Não é tarde para nós recomeçarmos. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que as maiores vitórias vêm depois dos erros. Foi depois que Pedro negou, depois daquele fracasso, é que você vai ver o Pentecostes e vai ver 3.000 almas e 5.000 almas. E quando você se considera ninguém e fracassado e reconhece que você é um montão de erros, ele vem e diz: está vendo que não é você? Sou eu, porque eu te amei e não desisti de você. Quantos gostariam de voltar para casa com esta palavra de Deus no seu coração? Jesus nunca desistiu de mim. Tem coragem de abrir sua boca e deixar a sua voz sair? Deixa o diabo escutar você falando: eu tenho certeza que Jesus não desistiu de mim. Aleluia! Muito pelo contrário, hoje à noite Ele me convocou novamente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que a tua mão toque o enfermo, que a tua mão toque o cansado, que a tua mão tire as cargas dos oprimidos, que a tua mão liberte o povo, que a tua mão perdoe os pecadores, que a tua mão traga alegria para os nossos corações, que os nossos caminhos sejam alegres, tão alegres para entusiasmarmos a vida dos outros. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Se alguém achar que ele merece o seu louvor, levante a sua mão e dê glórias ao Senhor, e louve a Deus e glorifique a Jesus por nunca ter desistido de você, por ter cuidado de você desde o princípio até o seu dia final. Aleluia. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Posso ouvir você dizer? Agora, antes de nos despedirmos e ir para casa, alguém aqui se sentiu convocado para trazer visitantes no domingo? Só neste? Ou sempre? Alguém está sendo chamado para mudar, de sair do comodismo, porque Jesus te convoca para uma missão. Ele não somente te perdoou, mas Ele quer que você saiba como dizer às pessoas: Jesus é bom. Quando perguntarem para você por que você sabe, por que você diz: porque Ele é bom para mim. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe seu pai, irmão Josivaldo. Deus abençoe irmão Salomão, irmã Ilza. 15 anos de casado. Passe por cima dos problemas, das lutas e das dificuldades, e dê glórias ao Senhor. Dê glórias ao Senhor.
por estar vivo aqui hoje à noite, por ouvir esta palavra. Ele ainda me ama.